Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo. É um prazer muito grande estar falando novamente das coisas de Deus. No programa anterior, nós falamos a respeito de um ensinamento do apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte: persiste em ler. E nós falamos que é muito importante que a pessoa leia não somente a Bíblia, mas outros livros, para que ela tenha conhecimento, para que ela possa discernir as mentiras que existem hoje no mundo, o mundo moderno, o evangelho moderno. Nós falamos isso, que muitos pastores, infelizmente, não levam as pessoas a estudarem, a lerem, para ter um pouco de conhecimento. Então, muitas são as pessoas que elas ficam na ignorância espiritual. Elas ficam sem saber e por isso aceitam qualquer coisa. E para determinados pastores, é interessante que as pessoas não tenham muito conhecimento para que elas não possam discutir, para que elas não possam questionar aquilo que ele está fazendo. Mas existem pastores que realmente eles levam as pessoas além, a terem conhecimento do mundo, para que elas possam competir e também se defender diante das armadilhas do diabo. No livro de Apocalipse, logo no capítulo 1, diz assim, bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. E fala também, dando sequência, aquele que ouve e aquele que coloca em prática as coisas de Deus. Então, eu quero fazer uma pergunta a você. O que é mais importante, você ouvir ou você ler? O que fica mais no seu coração? Qual é a palavra que fica mais no seu coração? Que fica guardada dentro de você? Que você assimila mais? Quando você ouve ou quando você lê? Normalmente, para mim, pessoalmente, quando eu leio. Quando eu leio, então aquela passagem, aquela mensagem, aquela palavra, aquele ensinamento fica mais guardado no meu coração. Então, a Bíblia manda a gente ler. A Bíblia manda a gente ler. E a pergunta é essa: por que Deus, ele não só falou dos mandamentos? Por que Deus escreveu os mandamentos? Por que Deus mandou Moisés escrever os mandamentos? Por que Deus mandou Moisés ter os mandamentos dentro de casa? Para que as pessoas pudessem ver, para que as pessoas pudessem ler, para que as pessoas pudessem entender e guardar aqueles mandamentos. Então é muito importante que a pessoa leia. É muito importante você, meu amigo e minha amiga, que você leia não somente a Bíblia, mas que você compre outros livros, que você se interesse pela leitura, que você se interesse pelo que está acontecendo no mundo, para que você não seja uma pessoa teleguiada, para que você não seja uma pessoa iludida, enganada, para que você não seja uma pessoa que concorde com tudo. Porque, infelizmente, esse é o mundo. Você vê que as pessoas que não concordam com determinadas coisas, elas são chamadas de radicais. Elas são chamadas de pessoas radicais, ignorantes, que não concordam com as coisas. Então, às vezes o pastor está falando uma coisa para você e você não concorda, mas você não pode falar com ele, porque ele não vai gostar. Ele não vai gostar. Porque ele quer que você aceite as coisas como ele está falando. E acabou. Mas não é assim. Não é bem assim. A gente tem que saber, a gente tem que entender as coisas para que a gente não aceite qualquer veneno que venha nesse mundo. E, infelizmente, as pessoas não querem. As pessoas não têm interesse. As pessoas preferem querer saber da vida de um artista, da vida de um cantor, da vida de qualquer outra pessoa, até do vizinho. Mas ela não interessa em saber da vida do seu próprio Deus. Então, Deus deixou a Bíblia para a gente ler. Deus não deixou a Bíblia para ser um adorno, um enfeite dentro de casa. Por isso que muitas pessoas estão em diferentes religiões. Religiões que estão levando as pessoas para o inferno. Religiões que estão matando as pessoas, levando as pessoas para o inferno. E aí você pergunta a essas pessoas se elas já leram a Bíblia, se elas têm o costume de ler a Bíblia, elas vão dizer que não. Eu conheci uma senhora, eu até falei isso, eu conheci uma senhora lá na Califórnia, ela tinha 70 anos, uma psicóloga, e ela nunca leu a Bíblia.
Mas se eu perguntasse a ela se ela acreditava em Deus, certamente que ela ia dizer que sim. Mas nunca leu a Bíblia em 70 anos, psicóloga. E assim tem muita gente. É por isso, meu amigo, minha amiga, que eu convido você a ler não somente a Bíblia, mas que você leia outros livros. Por exemplo, o livro que eu tenho aqui fala tudo sobre idolatria. Esse livro que eu tenho pedido a sua ajuda, muitas pessoas têm me ajudado, mas ainda é insuficiente para fazer o que eu quero fazer. O que está escrito aqui, eu descobri depois de 20 anos. Eu descobri porque eu comecei a ler outras coisas, outros livros. Eu comecei a pesquisar. Então eu comecei a entender qual é o projeto do diabo na idolatria. O que a idolatria faz? O que é a idolatria na realidade? Por que a gente não deve adorar as imagens? Por que a gente não deve batizar as crianças? Por que a gente não deve crer no purgatório? Por que a gente não deve crer que depois da morte todo mundo descansa? Por que a gente não deve crer no Natal? Por que a gente não deve crer em muitas coisas? E tudo está escrito aqui nesse livro. Então, de repente, você tem um amigo católico, espírita, que está aí crendo em todas essas coisas. Há pouco tempo agora teve aí a comemoração do São Jorge, as igrejas lotadas no Rio de Janeiro, em outros países também. Quer dizer, tudo isso é falta de leitura da palavra de Deus. Então, muitas vezes você está preocupado em dar um presente para a pessoa, uma camisa, um perfume, você fica até preocupado, o que eu vou dar? Será que vai agradar a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu tio, o meu primo, o meu amigo, o meu amigo oculto lá no trabalho, quando chega o final do ano, que fazem essas coisas? Quer dizer, você está tão preocupado em dar um presente que a pessoa vai usar e vai acabar, porque ela vai usar o perfume, vai acabar. Ela vai usar a roupa, vai acabar. Vai usar o sapato, vai acabar. Vai usar o relógio, vai acabar. Agora, quando a gente dá alguma coisa que fica na mente da pessoa, no coração da pessoa, ela pode até não crer. Ela pode até não praticar o que você deu para ela, como um livro como esse. Mas vai ficar na mente dela. E você fez o seu papel. Então é assim que se liberta as pessoas. Se você quer salvar almas, se você quer libertar as pessoas, se você não quer que a sua família morra e vá para o inferno, então mostre a ela a verdade. Mostre a essa pessoa a verdade. Eu não sei se você leu essa semana o testemunho de um advogado que ele me odiava. Ele me odiava quando houve o episódio da Santa. E hoje toda a sua família está na igreja. Ele veio me visitar quando eu fiz a reunião aqui em São Paulo no domingo retrasado, no domingo passado. Ele veio me visitar. Ele veio de longe, disse: bispo, eu estava ali procurando, porque eu lhe amo. Porque através do Senhor eu passei a ter interesse pelas coisas de Deus e descobri que a idolatria era um grande pecado. E hoje toda a minha família está na presença de Deus. Então, veja os testemunhos. Por isso, eu peço a sua ajuda. Com a sua ajuda, eu posso seguir fazendo livro. Eu quero fazer o livro no México. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu não tenho ajuda de ninguém. É através do seu dízimo ou da sua oferta. Ou até mesmo, se você enviar uma oferta apenas de R$100 ou mais, eu mando 3 livros para você. Já me enviaram a oferta, eu já mandei o livro, como eu falo, eu vou no dia seguinte ou no mesmo dia, dependendo, e vou no correio, envio o livro para você. E você vai dar de presente para uma pessoa. Por isso a Bíblia fala: bem-aventurado o que lê, persiste em ler. Então, você está preocupado em apenas ouvir, mas a Bíblia manda a gente persistir na leitura. A gente tem que ler. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, e ele era uma pessoa inteligentíssima. Ele não era uma pessoa ignorante. De todos os apóstolos, ele era o mais inteligente. Por isso Deus o escolheu. Porque ele ia lidar com vários tipos de pessoas. Às vezes eu vejo, você vai lidar com um tipo de pessoa, você não tem conversa, você não tem argumento. Porque normalmente, quando se conversa com determinados tipos de pessoas de igrejas, tá amarrado, tá ligado, tá amarrado, tá ligado. É a conversa dela. Vai arrebentar, tá ligado, tá amarrado. Olha, Deus é com a gente, tá ligado, tá amarrado. Vai arrebentar e tal. É o vocabulário de determinado tipo de pessoas. Isso é ridículo. Isso é ridículo, porque toda vez que você encontra aquela pessoa, o vocabulário dela é o mesmo. Tá ligado, tá amarrado, vai arrebentar. Tá ligado, tá amarrado, vai arrebentar. Quer dizer, isso prova
que aquela pessoa ela não tem nenhum tipo de conhecimento das coisas. Então, meu amigo e minha amiga, leia. Leia não somente a Bíblia, leia outros livros, busque se interessar pelas coisas que estão acontecendo no mundo. A novela não vai te trazer nada. Agora, os noticiários, eles vão abrir a sua mente, você vai saber das coisas. Aí a pessoa fala assim, por que eu tenho que saber se o dólar está subindo ou está caindo? Eu não ganho em dólar. Aí que está o seu erro. Mas tudo no mundo é feito através do dólar. Tudo, a roupa que você vê, a comida que você come, entendeu? O sapato, o carro, tudo gira em torno do dólar. Então a gente tem que saber se o dólar sobe ou se o dólar não sobe. Então, são coisas que você vê a ignorância das pessoas. Eu cansei de ouvir isso, mas infelizmente é assim. Por isso eu falo para vocês, eu ensino a vocês, eu oriento vocês a ler. E o apóstolo Paulo, e lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, já começa o versículo dizendo, bem-aventurado ao que lê. Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado o que lê. Então você deve ler. Por isso eu peço mais uma vez a sua ajuda. Compre esse livro, dê de presente, você vai salvar muitas pessoas, porque nós estamos no maior país católico e idólatra do mundo. O maior país católico e idólatra do mundo é o Brasil, e segundo é o México. E esse livro eu falo de tudo. Aqui Deus orienta a gente sobre tudo. Tudo que está escrito aqui nesse livro está na Bíblia. Não tem nada que esteja escrito aqui que não esteja na Bíblia. Tudo, todos os títulos, todas as mensagens estão na Bíblia com seus versículos. Por isso eu peço a sua ajuda. Eu coloco o número da conta, o número da agência. Você pode mandar uma mensagem dizendo o seu nome, o seu endereço, o CEP e até mesmo o seu telefone, se você quiser, e eu imediatamente, você deposita essa oferta, imediatamente eu vou e faço o correio, eu vou no correio e você não tem que pagar o correio, porque dentro dessa oferta já está incluído o envio que eu vou mandar para você, tá bom? Que Deus abençoe a todos e uma outra